Glorifico a Deus pela alegria de poder retornar a essa casa. É sempre uma alegria e uma certeza de bênção estar aqui neste lugar, onde temos vivido experiências da parte do Senhor, através da ministração da palavra, e o que também o Senhor nos tem permitido receber neste lugar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Vanderlei Loureiro, que sempre nos tem aberto aqui a oportunidade de ministrar no altar. Que Deus abençoe o pastor Fernando, meu amigo Fernandinho, de longas datas. Que Deus abençoe de forma infinita o seu ministério aqui neste lugar, demais obreiros que estão na minha retaguarda e espalhados na nave da igreja. Um grande prazer estar glorificando ao Senhor com vocês aqui essa noite. Eu já gostaria que você já tomasse aí a sua Bíblia, e nós vamos fazer menção da palavra do Senhor aqui esta noite, tomando como o texto inicial Atos capítulo 13, versículo 22, e na sequência faremos a leitura no livro de 1 Samuel. A priori, Atos capítulo 13, versículo 22. Glórias a Deus. Atos capítulo 13, versículo 22 diz: E quando este foi removido, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Agora, a leitura que vamos margear por ela, 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, primeiro versículo do capítulo 16 de 1 Samuel, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Até aí, apenas assentai-vos, por gentileza. Glórias a Deus. Estamos dentro de um cenário muito propício a falar daquilo que é o coração de Deus, ou aquilo que é exatamente o próximo que podemos chegar da intenção de Deus. E dentro daquilo que é tanto o texto escolhido para este congresso, bem escolhido, penso que revelado por Deus, bem como o texto escolhido para a margem desta ministração esta noite, nós entenderemos aquilo que é um conflito de ideias, um conflito de pensamentos, pensamento de Deus e pensamento humano. Mais precisamente, dentro do contexto que estamos, pensamento de Deus, o pensamento agora do homem Samuel, profeta, juiz e sacerdote de Israel, e o pensamento do povo. Vigiaremos agora a partir desse contexto, esses conflitos, e chegaremos à condição de entender a quão discrepância há entre o pensamento de Deus e o pensamento humano. Isaías, por sua vez, já havia profetizado isso, dizendo exatamente sobre a longura ou a condição de ser mais alto o caminho de Deus relacionado agora ao caminho humano, ou o pensamento de Deus também relacionado ao pensamento humano, mostrando aquilo que é uma condição totalmente vaga, totalmente agora distante uma da outra. E quando lemos aqui este texto do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontraremos aquilo que é exatamente a abertura do texto. Acho muito propícia para esta fala, porque dirá exatamente sobre a remoção, ou aquele que é retirado para que seja colocado outro. E isso está completamente dentro daquilo que é a ideia de que quando Deus quer fazer alterações,
Ele fará. Quando Deus quer fazer mudanças, o Senhor fará mudanças. Porém, há algo muito particular em Deus, que na verdade está relacionado à condição agora de um Deus que todas as vezes em que Ele vai mostrar algo, ou melhor dizendo, em que Ele vai fazer algo, ou tomar uma decisão, o Senhor mostrará isto primeiro. Como assim, pastor? Ao longo da história da Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, você não perceberá Deus impondo nada a ninguém. Deus é aquele que, por sua vez, por mais agora que determine situações, ou que determine coisas, Deus fará com que o ser humano tenha a oportunidade de ver aquilo que são as consequências da não obediência, aquilo que são as consequências de ir para outra direção. Deus agora, quando, por exemplo, falará ao povo, na ocasião agora, pelo ministério de Moisés, Deuteronômio 28, sobre as promessas do Monte Gerizim, Deus agora trará exatamente aquilo que já é algo pré-determinado, no sentido de que Ele estará dizendo: se você obedecer aquilo que foi determinado, não se desviando para a esquerda, nem para a direita, de tudo aquilo que foi liberado através de Moisés, então você será bendito ao entrar, será bendito ao sair, vai ser bendito o fruto do seu ventre, entre outras bênçãos que serão liberadas dentro deste contexto. Por outro lado, Deus dirá, repetirá as mesmas coisas, porém agora num caminho diferente, o caminho da desobediência. Ele está dizendo: se você desviar para a esquerda ou para a direita de tudo aquilo que foi ensinado, então você será maldito ao entrar, maldito ao sair, entre outras condições agora que serão postas nesta fala. Estou dizendo para você também, e não falando apenas do Antigo Testamento, mas do Novo, na linguagem agora do Novo Testamento, nós acharemos exatamente agora a mesma coisa. Por sua vez, agora Jesus ensinando coisas para que sejam feitas, e Ele mostrará em si mesmo. Por exemplo, desde a condição do seu nascimento, quando apresentado no templo, quando na verdade Ele não precisaria fazer isto. A ocasião agora em que Ele será batizado, já quando adulto, e não precisaria fazer isto. Mas ambas as coisas são feitas para que, se em mostrando nele, pudesse agora servir como exemplo, como modelo a ser seguido. A condição agora então, estou dizendo para você que Deus sempre permitirá às vezes que se viva a condição, para que depois, quando Deus agora determinar, ninguém tenha condição acusativa contra ele. Há uma fala do provérbio que dirá exatamente agora que o sábio, ele não é aquele que aprende com os seus próprios erros, mas é aquele que aprende com o erro dos outros. Uma vez que viu que agora alguém foi por um caminho e já conhece a consequência, ele então agora não precisará em si mesmo a prova. Dentro desta visão, eu já quero partir do princípio daquilo que é algo que está então nessa particularidade de Deus, é que o povo agora hebreu, já mergulhando já um tanto quanto no texto de Samuel, o povo vem dentro agora de uma linhagem, dentro agora de um costume, de um trabalhar, em que estavam agora acostumados a colher, acostumados a plantar, a colher, trabalhando na agricultura, acostumados depois de um certo tempo a trabalhar também na área da pesca, da caça. É um povo que está se desenvolvendo agora naquilo que era um contexto tribal, em que cada um agora trabalhava agora para o seu sustento, para a sua condição agora de sobrevivência da sua família. O povo está vivendo isso e cada um recebe aquilo que exatamente a terra se propõe a dar. E falando do povo de Deus, então estão debaixo de uma bênção, estão debaixo de uma promessa de Deus, e não é difícil entender isso, basta você enxergar desde a saída lá da terra do Egito, e você percebe que há todo um trabalhar de Deus cuidando, providenciando, e mesmo quando chega agora o tempo em que Deus agora vai recolher o maná, a ocasião das proximidades de Jericó, em que agora o povo vai colher o maná, aquela semente que caía junto com o orvalho, mas naquele dia colheram pela última vez. Ainda assim Deus agora vai dar para eles logo em seguida a condição de começarem a pegar dos despojos das terras conquistadas e começarem agora a fazer plantio.
então agora vão começar a aprender. Então Deus os ensina, Deus os educa, Deus está dando para eles agora toda uma formação. Deus está guiando eles ao longo da história, ao longo do tempo, debaixo daquilo que é uma condição em que Deus mostrou isso, quando um dia está com Moisés, e está dizendo assim: Moisés, eu gostaria que o povo viesse aqui, porque eu quero falar com eles. Daí então há uma particularidade de Deus que começa a ser apresentada. O que é, pastor? Deus está dizendo: Moisés, está bom aqui a nossa conversa, eu chamei você, você está debaixo daquilo que é a minha ordem, mas eu quero que agora o povo chegue até mim. O povo, por sua vez, vai receber então a fala de Moisés. Quando Moisés dirá isso: olha, subam até aqui, porque Deus quer falar com vocês. E eles então dirão para Moisés agora uma resposta negativa, dizendo: não, Moisés, de modo algum, nós estamos aqui satisfeitos com o que nós temos visto. Estamos vendo ali os raios, ouvindo os trovões, sentindo o tremor do monte, e basta que Deus fale com você, e você transmita para nós a fala, e será o suficiente. O povo, por sua vez, então voltará, diz a narrativa, e Moisés sozinho entrará na nuvem escura. Estou mostrando para você que exatamente o que está sendo apresentado ali é aquilo que Deus sempre quis. E o que Deus sempre quis, pastor? Deus é aquele que não tinha interesse em ser agora alguém que aparecia via terceiros, ou que estivesse agora precisando de intermediários. Deus nunca quis isso. Deus nunca quis agora que houvesse alguém para que o povo pudesse seguir e então ficasse dizendo através dele. Não, Deus agora tanto é, basta você olhar para o Novo Testamento, que o que vai acontecer lá no dia da crucificação, no brado agora final, é o rasgar do véu de alto a baixo, mostrando agora uma acessibilidade que não está mais restrita agora aos sacerdotes. Então o objetivo de Deus não é que houvessem intermediários, porque o povo tinha em si uma condição preocupante quanto a isto. O povo tinha uma dificuldade quanto a isso. Basta você lembrar que Moisés um dia, na ocasião em que agora Deus lhe ordena e lhe dá diretriz para que faça isso, quando o povo está sofrendo agora por causa dos seus próprios pecados, estão sendo feridos de peste, de modo que agora então ele vai construir uma serpente de bronze e colocará sobre o madeiro, para que as pessoas olhem para aquilo ali, e quando olham são agora então curadas daquilo que foi a sua ferida. O que acontece, porém, é que passado esse tempo, o povo agora, após mortem de agora Moisés, Josué, e na condição dos juízes, o povo está adorando a serpente de bronze, cultuando ela como se ela fosse exatamente agora alguma coisa da parte de Deus, ou o próprio Deus. Então Deus sabia que o povo tinha essa dificuldade. O povo tinha agora o hábito, a condição agora de começar a adorar mais a coisa criada do que o seu Criador. O povo tinha uma tendência a adorar mais a criação de que quem criou. Então agora dentro dessa realidade, Deus está seguindo agora aquilo que é o pensamento dele, para que o povo se volte para ele, mas é o que exatamente ainda não vai acontecer. Quando chega agora o período, e então já chegando próximo do texto que lemos, quando chega o período agora, em que já se passou muitos anos, e o povo agora já está cercado de outros povos, estão vivendo agora próximo a outros povos, estão vendo nos povos em volta que existem agora todo um sistema monárquico, uma condição diferenciada. Eles começam agora, penso eu, ter inveja dos outros povos, a ponto de que chegarão para agora o então juiz da época, que era Samuel, e vão dizer assim: olha, nós queremos um rei também sobre nós. Isso vai indignar muito Samuel, porque Samuel não entende. Samuel não entende porque exatamente aquilo que Samuel vivia relacionado a Deus, o povo não vivia. A condição de um relacionamento, de ouvir Deus falar, de falar com Deus, desse relacionamento íntimo entre Samuel e Deus, o povo não tinha. Samuel então vai dizer: como é que é isso? Eu estou aqui, eu estou com vocês, e vocês estão querendo um rei, vocês estão querendo uma liderança, outra como os outros povos.
Eu digo que se há um perigo muito grande é quando nós começamos a olhar em volta, senhores e senhoras presentes aqui. É quando nós desfocamos daquilo que é algo que Deus está fazendo e nós começamos a ter ideias. Desfocamos daquilo que é o propósito de Deus e começamos a querer agora ter pensamentos diferenciados. Eu lembro, por exemplo, que o livro de Números mostrará, no capítulo 11, uma particularidade também que Deus precisará agora tomar uma atitude. Moisés está exausto, cansado, pela condição de que o povo está dizendo: ei, nós estamos enjoados de comer maná todos os dias. Nós gostaríamos agora, porque lá no Egito tinha carne, panelões de carne temperada, e aqui nós comemos maná todo dia. Quando você começa a perder essa conexão com Deus, você começa agora a ter ideias, você começa agora a ter as suas próprias ideias, o seu senso comum começa a predominar, e aí agora a comida de Deus já é indigesta a você. Aquilo que Deus libera para você já é algo monótono, aquilo que Deus libera para você já é algo que começa a incomodar. O glória a Deus incomoda, o ensino da palavra incomoda, a organização incomoda, todo um sistema que você está vivendo nele, isto tem produzido bênção, já começa a ser um incômodo. A condição posta e mostrada então diante do povo, esta reação, essa atitude deles, que Deus agora vai dizer: Samuel, fica tranquilo, não se estressa com isso não. Eles querem isso, eles querem o que os outros povos têm, eles querem agora ter as terras deles tomadas, eles querem agora ter que ficar pagando imposto por aquilo que é deles. Eles querem agora ter toda uma condição daquilo que tanto trabalharam, sendo dominada para o rei, tudo será do rei, então deixe eles. Estou preso àquilo que disse inicialmente desse sermão, em que estão dizendo: Deus permitirá, e olha só que essa permissão de Deus, ela é algo que não é de uma semana. Essa permissão de Deus será uma permissão de 40 anos, em que Deus permitirá a condição daquilo que o povo escolhe, daquilo que o povo agora se deixa conduzir pelos seus pensamentos. Como assim, pastor? Deus deixa tanto, que Deus agora vai liberar a fala dele, e a fala dele para Samuel, dizendo: Samuel, escolhe alguém para entre eles, para que possa ser rei sobre eles. Não era o objetivo de Deus, a monarquia poderia ser e era um plano de Deus, mas Deus é aquele que está dizendo: ei, quando você quer algo fora do meu tempo, a bênção se transforma em maldição. A condição exposta mostrará exatamente agora que o povo está, então Deus está dizendo: tá bom, Samuel, escolhe para eles, pegue lá alguém, atenda agora aquilo que é a inclinação deles. Eu costumo dizer que orar a Deus para algo que o seu coração está inclinado é um perigo. Pedir a Deus sobre algo que o seu coração já está inclinado é um problema. Lembra do texto bíblico que diz assim, que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Está exatamente apontando, dizendo: ei, quando você já inclinou-se para uma direção, você ora a Deus, mas na verdade o seu coração está dizendo: ei, é isto aqui que eu quero. Deus não vai entrar em briga com você. Ai, que eu estou fazendo um propósito, pastor, estou orando por causa de um negócio, mas na verdade o seu coração já decidiu. Você já apontou naquela direção, aí Deus está dizendo: olha, qualquer coisa que eu disser, se eu disser não, você vai entender como sim. Se eu disser sim, você vai entender como não, porque seu coração está inclinado. Eu digo que a Bíblia é um perigo para crente assim, porque todas as vezes que ele pega a Bíblia, ele vai ver aquilo que exatamente o coração dele já está inclinado.
Ele vai achar na Bíblia respostas que na verdade agora tudo concorda com ele. Tudo tem a ver com aquilo que ele está pensando. É porque na verdade o coração dele já está inclinado para aquilo ali. Mas seguindo dentro desta diretriz, nós começamos a enxergar exatamente isto que Deus vai permitir. Deus está dizendo: olha, eu sei para onde vocês estão olhando. Nada do que eu disser agora vocês vão conseguir prestar atenção. Então vamos juntos, vou mostrar para vocês. Vem lá um homem. E esse homem é Saul. É alguém que agora está dentro daquilo que é a qualificação do povo, uma vez que agora eles estão olhando para os outros povos. Lembrem disso. E nos outros povos o que se via era exatamente alguém bonitão, forte, alguém agora que tinha um corpo ali de guerreiro, era alguém habilidoso. Eles então agora, quando vem Saul, Deus está dizendo: esse aí mesmo. E aí vem Saul, e o povo, quando bate o olho nele, diz assim: é esse mesmo, porque atende. O texto sobre ele dirá que ele era mais belo entre todos os de Israel. Não tinha, ele era alto, não tinha quem se equivalecesse a ele na condição agora da sua personagem, da sua condição agora de um ator social. Ele é alguém que as pessoas estão olhando dizendo: tem que ser ele, é ele. Deus disse: Samuel, unge. O que você está pregando, pastor? Eu estou dizendo para você que isso é amor de Deus. Deus permite. Deixa eu dar um exemplo aqui mais fácil para você não se perder. Lembra de quando Deus chamou Moisés? E Deus está dizendo: Moisés, eu escolhi você, você vai lá libertar o povo. Lembra que Moisés colocou diante de Deus tanta coisa, dizendo: Senhor, mas o que eu vou falar, em nome de quem? Lá tem adivinhos, lá tem, não vão querer me matar, e o que eu vou dizer? E sempre colocou um negócio: eu não sei falar direito, ou sei lá, sou pesado de língua. Colocou diante de Deus, dá umas coisas. Aí o texto diz assim: a ira de Deus se acendeu. E quando a ira de Deus se acendeu, o que Deus fez? Deus disse assim: olha, então vai Arão, chama Arão, Arão vai. Ele vai ser seu porta-voz. Está entendendo? Comece a prestar atenção se a ira de Deus não está se acendendo e Deus está querendo mostrar para você coisas, e talvez você está pegando aquilo que é a aula de Deus, a lição de Deus, e está dizendo assim: olha, é Deus que está no controle, é Deus que está querendo, é vontade dele. Preste atenção. Preste atenção. A condição exposta aqui mostrará exatamente agora que o povo dentro deste pensamento, e Deus está seguindo, dizendo: olha, e o povo está olhando, dizendo: é esse aqui que nós queremos. E então Saul vai assumir o trono e vai reinar 40 anos. E nesses 40 anos esse camarada vai pegar o povo, vai quase matar o povo de fome um dia. Ele vence as guerras, vence os inimigos, porém agora sempre tendo alguma coisa que lhe beneficia. Sempre agora pegando as suas condições de guerra e as suas vitórias, e ele vai pegar aquilo ali que está fazendo, e sempre vai querer negociar, vai querer assumir a condição agora, sai da condição de mordomo, daquele que administra, e começa a querer ser dono da situação. Deus manda fazer de um jeito, ele faz de outro, e está lá reinando. Coloca o povo para jejuar no dia da guerra, o pessoal está lá, pronto. A guerra está acontecendo, ele diz assim: ninguém come, ninguém bebe, e o povo está lá, morrendo de fome, por ocasião de que ele fala assim: não, jejuem, vocês vão ter que jejuar, e ninguém está aguentando mais aquele tempo, está em jejum, todo mundo com fome, a ponto de que ele provocará um pecado maior, porque as pessoas agora começam a ter que matar animais, e animais agora que eram ilícitos conforme a lei, começam até a beber o sangue dos animais, porque estavam com fome. E ele está lá reinando. Está tão tomado diante daquilo que é o seu pensamento, que diante da condição daquilo que está fazendo, até o próprio filho ele quase vai matar, porque agora Jonatas está lá em outra região, ele nem sabe do jejum, daquilo que é o voto que ele fez, e ele vai lá e acha um mel no bosque, e vai experimentar, e aí agora ele vai ficar sabendo, Jonatas vai confessar e dizer: Senhor, então você vai morrer, porque você é o culpado, e se o povo não intervém, ele matava o próprio filho.
E ele está lá reinando. Ele é alguém que agora um dia está lá esperando e nada de Samuel chegar para o sacrifício. E ele então diz assim: olha, Samuel não chegou, eu mesmo vou sacrificar. E ele passa agora na frente, começa a ocupar aquilo que é uma área que não pertencia a ele. Deixa eu dizer para você uma coisa, senhores e senhoras presentes aqui. Há um Deus que ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja. Nem por um segundo queira se assenhorar daquilo que pertence a Deus. Deus já tinha perdido a paciência. Deus agora é alguém que está dizendo: olha, Saul para mim lá não representa nada. Na presciência de Deus, Deus é agora aquele que está dizendo: eu já sabia de tudo isso. Só que tem um negócio. Samuel está lá, e ele está vendo tudo aquilo acontecer. E Samuel está há tanto tempo debaixo desta condição, que Samuel agora também teme pela sua própria vida. Porque Samuel, antes juiz, sacerdote e profeta de Israel, com o rei, agora ele perde a sua função de juiz e se continua sendo apenas profeta e sacerdote. E ele agora está lá, vendo tudo aquilo acontecer, a ponto de que Deus chega para ele, e Deus tem que chamar a atenção de Samuel. E Deus vai dizer assim: Samuel, deixa eu dizer para você uma coisa. Até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai agora? Ah, não, porque o rei, é porque eu ungi ele, o Senhor pediu, e aí você está lá, e Deus está dizendo aqui: Samuel, deixa eu te explicar umas coisas que você não está entendendo aqui. No reino não se faz as coisas por dó. No reino não se faz as coisas porque se ama ou porque se odeia alguém. No reino não se faz as coisas preso ao coração. No reino se faz as coisas com base na obediência a Deus. No reino você precisa deixar de lado o coração, porque se você for pelo coração, muito provavelmente você vai se esbarrar na obediência. A condição agora de Deus vai para além daquilo que se sente. É por isso que um dia Jesus, o Deus encarnado, conversando agora com os discípulos, com as pessoas que estão em torno dele, ele está dizendo sobre o amor ao próximo. E Jesus vai pegar o pior exemplo que era para um judeu, porque o judeu detestava samaritano. Se um judeu agora estivesse num caminho e vem um samaritano, ele vai desviar para o outro lado. Um judeu não se assentava no mesmo lugar onde o samaritano se assentou. A Bíblia não traz muitas informações sobre qual é a origem dessa desavença, mas existia agora entre eles uma intriga violenta. Pense em alguma coisa, algum segmento que você odeia. Ou não vou dizer alguém, porque crente não odeia ninguém, mas vamos pensar numa coisa que você tem asco. Assim era exatamente agora o judeu e o samaritano, ou o samaritano e o judeu, porque era de ambos os lados a condição. E o que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para você que Jesus pega esse exemplo, porque Jesus está dizendo para eles o seguinte: aquilo ou quem você odeia pouco importa, porque no reino você só faz aquilo que você tem que fazer. Você não atende pessoas, você atende necessidades. Você não atende amigos, você não faz diferença entre amigos e inimigos. Você cumpre a vontade do Pai. Aleluias, aleluias. É
por isso que no Evangelho de João ele senta sobre o poço e está pedindo água a uma mulher e ainda uma samaritana. Ele está dizendo: ei, quem tem problema com classe são vocês, quem tem problema com raça são vocês, quem tem problema com ideologias políticas são vocês. Ele está dizendo: eu não, eu vim para os perdidos da casa do meu Pai. Alguém que está na rota do teu ministério, alguém que está na linha do trajeto do teu ministério, pode ser alguém que você odeia, pode ser alguém que é de uma religião diferente da sua, pode ser alguém agora que você ama e você gosta e diz assim: vou ajudá-lo porque eu gosto dele. Me lembro de uma passagem bíblica, aonde agora o rei Amazias, ele está sentando sobre o trono, e ele então está dizendo: vou reunir agora para organizar as coisas, porque estava tudo defasado, tudo fora do lugar. E aí ele diz assim: eu preciso de mais homens aqui para organizar as funções aqui no exército, no templo. E mediante a isto agora, ele então vai contratar homens de Efraim, para que esses homens venham agora e estejam então, ele paga eles para que ele possa utilizá-los como contratados no reino. E assim que ele faz isso, o profeta chega na sua casa e diz assim: o Senhor é contra você. E ele diz assim: ei, mas o que eu fiz? Ele disse assim: olha, porque Deus é contra os efraimitas, e uma vez que você se uniu a eles, então Deus também se virou contra você. Eu estou dizendo para você uma realidade: nem todo aquele que você ama está debaixo do projeto de Deus, nem todo aquele que você gosta está debaixo da diretriz da vontade de Deus. No monte um dia recebi uma promessa de Deus. Fiquei tão feliz de ser os que pensam. E eu fiz uma listinha. Eu fiz uma listinha, disse assim: eu vou abençoar esse, vou abençoar aquele. Você vai pensando nos seus amigos, aquele ali, fulano e fulano, e vai pensando. Vou chamar todo mundo aqui. Aquela mesma madrugada, antes que eu descesse, veio uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e disse assim: olha aqui, não, você vai descobrir que não é assim. Naquele dia, eu desci do monte, e não demorou horas, e já começaram a vir umas surpresas, umas coisas que eu não imaginava. Eu disse: meu Deus, o que é isso? E a lista foi só diminuindo. Esse não, esse não, esse não. Quando pisquei o olho, não tinha ninguém na lista mais. Eu aprendi aquilo que Deus disse para mim que eu tinha que entender. Porque depois que a lista acabou, Deus começou a colocar diante de mim necessidades. Pessoas que eu nunca tinha visto, mas tinha uma necessidade. Lugares que eu nunca tinha ido, e quando chegava lá eu topava uma necessidade. Aí Deus está dizendo: você está entendendo? É porque quando você usa o crivo do coração, você só faz para quem você gosta. Você tem uma análise baseada em ódio ou amor. No reino você não faz por dó, no reino você faz porque é a vontade de Deus. Deus vai colocar os piores no seu caminho. Deus vai colocar quem você odeia no seu caminho. O pior vizinho será o seu. Aquele que você mais critica vai morar de frente para a tua casa. O que você está dizendo, pastor?
Porque não estou falando loucura não, tá? Fica tranquilo aí. É porque a Bíblia Sagrada, ela está dizendo o seguinte: se eu fizer o bem para quem eu conheço, para quem eu gosto, para um amigo, não tem nada a ver com o reino isso. Não existe nenhuma semelhança com o reino, porque o reino está relacionado a eu fazer o bem para quem é considerado inimigo. Os teus critérios de análises para abençoar já começaram a ser quebrados aqui esta noite. Aleluia! Porque Deus está dizendo: ei, é para além do teu coração. Voltando ao texto, Deus está dizendo: Samuel, está para além daquilo que você sente. Em outras palavras, ele está dizendo: até quando você vai usar o coração? Até quando você vai usar aquilo que é, porque eu gosto dele, ou porque não? Lembre-se que você é profeta. O texto mostrará o seguinte: que agora Samuel dizendo: mas se eu for agora fazer isso, eu posso ser morto, ele pode me matar. Quando esse temor de Samuel está aparecendo, me confunde muito com Samuel, que tempos atrás não demorou muito tempo. Ele é alguém que tirou da própria espada e foi lá e matou o rei que Saul tinha escondido. Eu estou falando para você de alguém que agora tem uma envergadura espiritual tamanha, mas agora ele está com medo. E o que é isso, pastor? Eu estou dizendo para você que Deus está visitando Samuel e está dizendo: ei, lembra que você é profeta. Profeta é como professor. Como assim, pastor? Pode ter lá sentado o juiz na alta cadeira, ganhar um salário 10 vezes, 15 vezes maior, mas quem ensinou a ele está aqui embaixo olhando para ele e dizendo: se não fosse eu, você não estava aí. Profeta está dentro daquilo que é a linha do profetismo. E o que é, pastor? Profeta não está preso a ninguém. Profeta não tem lado A ou lado B. Profeta não está agarrado a campo algum. Profeta é aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor diz: vai morrer. Ele diz: vai morrer. Deus diz: volta lá, e diz que vai viver. Ele volta e diz: vai viver. Deus está dizendo em outras palavras: Samuel, você está com coração. Profeta não tem coração. Profeta tem ouvidos. Ele escuta a ordem e ele obedece. No sentido que estou dizendo para você, está entendendo? Pastor, de repente tem alguém dizendo: pastor, já tem um tempo, antigamente eu era assim, antigamente eu fazia assim. Aí Deus está dizendo: ei, volta para o antigamente, porque faz tempo. Há um Deus com saudade, dizendo: estou com saudade do tempo que você não estava preso a ninguém, do tempo que você não estava preso agora a ideias, do tempo que você não estava preso a formatos. Eu dizia: vai, e você ia. Eu dizia: levanta, e você se levantava. Sabe, pastores, o problema nosso aqui em cima, eu digo nosso, então não estou falando para vocês, estou colocando no meio. O problema nosso aqui em cima, a gente corre o risco aqui em cima, é que com o passar do tempo, a gente começa a ficar preso a um sistema, a gente começa a ficar preso agora a uma ideia, uma liturgia, a gente começa a ficar preso a tradições, a gente começa a ficar preso a dogmas, a paradigmas. Com o passar do tempo, a gente começa a ficar preso, engessado, e aí a gente fica ali dizendo: não tem que ser assim, tem que seguir desse jeito. Aí Deus está dizendo: ei, o meu profeta deixou de ser profeta e só se tornou agora só um robozinho controlado. Você está entendendo isso? Deus está dizendo: ei, pastores, lembrem-se que vocês primeiros são profetas, lembrem-se que vocês são ungidos, lembrem-se que o Senhor escolheu vocês e não o sistema os escolheu. O Rabacat chorama chotrelevas Ramatayantesema quentiovas. Remias. Rabanchoramas. Lecatemachetramas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Remaia chobe calemanchorevais.
Eu profetizo um Brasil, uma nação, onde se levantem profetas como Elias, que é cercado por 450 profetas de Baal e 400 filhos de Azira. Ele permanece de pé e mantém aquilo que é a ordem do Senhor. Aleluias! E que os 400 profetas que vêm para concordar com Acabe caiam por terra e se levantem aquele que no nome do Senhor vai continuar dizendo a verdade. Ei, tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem algum profeta aí? Aleluia, aleluia. Saul é escolhido pela condição daquilo que eram perfis de escolha humanas, e Samuel agora está na sua condição meio que parada, assistindo tudo aquilo como se já tivesse finalizado, porque também a sua idade já era avançada, seu ministério parece que já estava findando. O Senhor está dizendo: Samuel, deixa eu te convidar a ver como eu vejo. Deixa eu te convidar a olhar pela minha ótica, pela minha lente. Pega uma botija de azeite, vai na casa de Jessé o belemita. Deixa eu alegorizar aqui. Não é parente de Saul, não tem sangue real, não tem nada a ver com a casa de Saul, mas é assim que eu vejo. Não está dentro daquilo que é lógico, não está dentro daquilo que não é esse, depois esse, é um pé depois do outro, não, é completamente fora, mas é assim que eu vejo. Amém. Deus está dizendo para alguém aqui já esta noite: ei, te prepare para ver como Deus vê, e você vai começar a perceber que enquanto você está dizendo a promessa vem daqui, a bênção vem daqui, Deus está dizendo: ei, vai vir de onde você não olhou ainda, porque os olhos do Senhor estão enxergando em outra direção. Elema essa manchorevus. Porque Deus está olhando para onde não faz sentido. Deus está olhando para aquilo que vai confundir às vezes com a interpretação da própria lei dele. O que é, pastor? Deus está olhando para um lado diferente. Deus está olhando para a pior das tribos, a tribo de Judá. Deus está olhando para uma linhagem aonde tem prostituta cultual. Deus está olhando para uma linhagem aonde tem moabita. Deus está olhando e está dizendo: ei, eu enxergo diferente, eu olho na direção diferente, oposta à tua. Aleluias, aleluias. Ramadaya semente obleleva, Kamandaraia Shabikeleminja. Já desceu a unção do céu na casa, aleluia, e os profetas já estão sentindo vontade de profetizar. Eu digo a Deus dizendo: é essa unção aí, é dessa unção que eu estou falando. Aleluia. Vai na casa de Jessé. Aí ele vai, já avisa lá dizendo: ó, Jessé, unge, prepara os seus filhos lá, se arruma lá, prepara lá um cordeiro, pede para eles se santificarem, porque um deles vai ser ungido rei. Prepara lá o banquete, se santifiquem, porque para ser ungido tinha que se santificar primeiro. Estou indo lá, aí vai. Quando ele chega lá,
Você já conhece, aí o cenário está perfeito. E o mais velho já está lá, todo bonitão. E a critério do que se viveu para trás, já se olha agora e diz assim: é ele. É ele. A critério daquilo que se já tinha como perfil, está se olhando agora e está dizendo: só pode ser este aqui. Mas o Senhor é aquele que vai se liberar sobre Samuel e vai dizer: Samuel, você está equivocado outra vez. Você está olhando com um olhar baseado em experiência. Você está pensando que, por exemplo, Saul eu escolhi lá porque eu gosto disso, porque era alto, bonitão, aí você está achando que mas não foi eu que escolheu esses critérios, não, isso aí foi o povo, eu deixei para mostrar para eles. Você está entendendo, Samuel? Eu não olho assim, não. Que esse ou não é não, é esse aqui também não, esse não é também, e esse aqui não, muito menos. Como é que é, senhor Samuel? Eu não olho a aparência. Eu olho por dentro. Samuel vai dizer assim: Jessé está aqui, todo mundo, seus filhos todos estão aqui. Porque Deus está falando comigo aqui um negócio diferente, está todo mundo aqui, tem certeza. Aí Jessé está dizendo aqui: olha, Samuel, tem um rapaz lá, no campo, só que ele é o mais novo. Deus chama o primogênito, o mais velho, ele é o mais novo. Ele nem tomou banho, está lá cuidando das ovelhas, está todo mundo limpinho aqui, santificado aqui para ser ungido. Ele não é nem preparado, tá? Então não tem nada a ver com ele, acho que não tem, não pode ser ele. Aí Samuel começa a entender um negócio. Pera, eu estou começando a enxergar, senhor. Estou começando a ver como o senhor está falando. Ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Traz ele, eu já estou entendendo. Eu já estou entendendo. Eu gosto muito do texto de Êxodo. Um texto de Êxodo que diz assim sobre a condição da construção do altar, né? Ele disse: olha, constrói um altar. Deus está dizendo a Moisés: e quando você for construir um altar, ele disse assim: olha, você pega o altar, você pega 12 pedras, e você pega agora essas pedras, e sejam pedras brutas, pedras que não tenha passado nela o buril, o esmeril. Se passar o buril em alguma delas, você profana o altar. Alguém já está entendendo? Sabe o que está acontecendo? Ele está dizendo assim: olha aqui, para apresentar diante de mim um altar, a pedra precisa ser uma pedra do seu estado original, estado bruto. Não foi trabalhada, não passou esmeril, não passou buril, cheio de ponta, suja. Deus está dizendo: ei, isso aí é coisa pura, é coisa que não tem eu acho, é coisa que não tem estrelismo, é coisa que não está embasado em cópia, é coisa original. Está lá no campo, mas só que é o mais novo, não é o primogênito, assim que eu gosto. Está lá, mas não tomou banho, deixa vir, assim que eu gosto. Está lá, mas está fedendo a ovelha, deixa vir, assim que eu gosto. Não preenche o perfil humano, então é assim que eu gosto mesmo. Porque se não preenche o perfil humano, preenche o perfil de Deus. O Espírito do Senhor está dizendo para você estas coisas esta noite. O Senhor está dizendo: ei, Davi é a pedra bruta, Davi ainda não foi esmerilhado, Davi não passou buril, Davi não tem nenhuma influência, Davi ainda não tem a fala de cisterna, Davi ainda não tem as más conversações, Davi ainda não tem agora aquelas influências que querem limitar a Deus ou delimitar a presença do Espírito Santo. Davi ainda é alguém totalmente vulnerável, é pobre no espírito. Deus está dizendo: é gente assim que eu preciso.
Esses dias conversando com alguém de muitos anos na caminhada, ele disse assim: poxa, antigamente a gente sentia mais, né? Antigamente a gente sentia mais poder, presença. O que mudou? Aí eu disse para ele: mudou aqui. Assim, como assim? Eu disse: é porque a gente perdeu a inocência. Quando você perde a inocência, você começa a ter um pensamento crítico, que é bom, mas no contexto agora de presença de Deus é ruim. Porque com o pensamento crítico nesse contexto, você acaba procurando mais ver o erro do que o acerto. Enquanto a glória do Senhor está descendo na igreja, os teus olhos estão procurando mais a carnalidade. Ali, ó, ali está errado. Ó, ali não é Deus. Do que esbaldar na presença. Você lembra do tempo, quando você era inocente? Você lembra desse tempo? Em que você chegava na igreja e não olhava nem para um lado nem para o outro. Você sentia a unção, pulava, dava glória e não estava nem aí. Passou o tempo e agora você senta lá e fica olhando ali. E será? Deus está dizendo: traz Davi. Gente, a hora está voando, ele deixou eu correr aqui. Deus está dizendo: traz Davi. E Davi vem. E quando Davi chega, eu gosto muito desse texto, 16:12. Quando ele chega na porta, quando ele põe o pé na porta, o Senhor diz: Samuel, este é ele. Deus está dizendo: este é ele. Ele quem? Aquele de quem eu disse para você lá no versículo 1. Este é ele. Eu não preciso que você saia dizendo: é esse, é aquele ali. Não, você não precisa se preocupar. Quando você estiver de frente, eu digo: este é ele. Você está entendendo? Você é alguém que Deus está olhando aqui esta noite. E será que ele pode dizer: este é ele, esta é ela, é esse aqui, é essa aqui? Deixa eu acelerar aqui por causa do horário. A condição agora deste equilíbrio, dessa guerra entre aquilo que é lógico e entre aquilo que é sobrenatural, é algo que vai estar presente em todo o tempo, até que Davi seja confirmado como rei. Porque o que está exatamente acontecendo em todo o tempo é isso, é Deus querendo mostrar aqui. Enquanto você vai pelo caminho da lógica, você perde o caminho do sobrenatural. É por isso que Davi, quando vai lá para o campo, e agora chega o momento em que está próximo de Deus começar a cumprir o ministério na vida dele, Davi chega lá, e quando Davi está indo, você lembra exatamente agora, que Davi vai ouvir o gigante falar, que Davi agora está escutando a gritaria do gigante, e Davi é alguém que será apresentado a Saul, e quando ele é apresentado a Saul, em chegando lá, Saul vai olhar para ele, e vai pelo caminho que sempre Saul ia, o caminho da lógica. Você é alistado? Não é. Você tem experiência? Matei um urso e um leão. Isso aí não quer dizer nada, porque você vai lutar contra um campeão de batalha. O olhar da lógica é um olhar que está dizendo: ei, não faz sentido você ir, não faz sentido você estar aqui, não faz sentido você se oferecer. Mas é um Deus que está dizendo: ei, eu não te chamei por um caminho de lógica, eu não te chamei por um caminho que faz sentido, eu não te chamei por um caminho em que as coisas se encaixam perfeitamente, eu te chamei por um caminho de sobrenaturalidade. A gente fechar isso aqui, é interessante que a fala paulina, relacionada ao texto que lemos aqui hoje, e eu fecho aqui, ele traz exatamente uma fala muito particular dele. Porque é diferente daquilo que é o versículo 89 do Salmo 89.
em que na verdade agora está dizendo: ei, eu ungi o meu servo com o meu óleo. Davi, que é o Salmo de Etã. Paulo está dizendo assim: eu ungi, achei Davi, homem segundo o meu coração. Paulo substitui o servo por cardia, coração. Mas propositadamente ele faz isso, porque na maioria dos casos, de acordo com o contexto, o tradutor sempre agora vai substituir a palavra cardia ou coração por propósito. Então Paulo faz a junção entre o que Etã está dizendo e daquilo que é a releitura dele, a compreensão dele agora. E ele está dizendo: ei, quem tem coração é o homem. Deus tem propósitos. Quem se guia por sentimentalismo é o homem. Deus se mantém firme ao propósito. Então ele está dizendo: ei, Deus está dizendo: ei, eu achei um servo, alguém disposto a obedecer. E é tão maravilhoso isso, essa questão de obedecer, que a primeira coisa, apesar de cometer erros, que é erro mesmo de principiante, de quem começa, mas a primeira coisa que Davi faz, o servo Davi faz, é buscar aquilo que Saul em 40 anos nunca fez: trazer de volta a arca da aliança, a presença do Senhor para o lugar dela em Jerusalém. Deus está dizendo: ei, pessoas que estão dentro do meu propósito só tem olhos para mim, tem olhos para minha vontade, tem olhos para o meu desejo, tem olhos para minha soberania. Há um Deus que está dizendo para alguém aqui esta noite: ei, você precisa andar segundo o meu propósito. Fica de pé, por gentileza, se levante aí do seu lugar. Propósitos. Deus está dizendo: ei, eu tenho propósitos no meu coração, e estou procurando pessoas que estão dispostas a cumprir, pessoas que estão dispostas a satisfazê-los, pessoas que estão dispostas agora a entrar, a viver debaixo daquilo que é a direção de Deus. Servos que são agora maiores do que os títulos, que são maiores do que agora aquela condição de honra recebida na terra. São pessoas que estão debaixo da diretriz de Deus, que estão firmes no propósito de Deus, que estão debaixo daquilo que é a direção do Senhor. Deus não procura grandes líderes aqui esta noite. Deus não procura aqui esta noite pessoas consideradas humanamente capazes. Deus não está procurando aqui pessoas com grandes habilidades. Deus não está procurando pessoas aqui que têm uma grande história, ou que têm agora muita experiência. Deus está dizendo: eu procuro servos, porque servos andam segundo o propósito divino. Deus está dizendo: eu arranquei um rei e coloquei um servo. Eu tirei um líder e coloquei um servo. Porque servo entende e descansa na vontade do seu Senhor. Porque servo descansa e se submete à vontade do seu Senhor. Porque servo é aquele que está na caverna de Adulão, e enquanto o rei está sentado no trono e cercado agora de soldados, cercado de pessoas que estão debaixo do perfil humano, o servo, o escolhido para reinar, está lá numa caverna e vai para lá andar com ele e defender ele. Os piores, os que eram rejeitados pelo trono, os que eram rejeitados pelo reino, eles estão lá. Os valentes de Davi eram considerados bandidos, marginais, fora da lei, mas homens super-heróis, homens com a capacidade sobre-humana. Você está entendendo? Deus está dizendo: ei, o que você quer ser hoje aqui nesse culto? Rei ou servo? Rainha ou serva? Deus quer servo.
Se você pode, estenda a tua mão aí onde você está. Olhos fechados ou abertos, desde que você não se distraia. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro sobre a sua vida a unção do Espírito, que te faz lembrar quem tu és, que te faz recordar quem é você. Primeiro você é servo, depois você tem um título qualquer. Primeiro você é servo, depois você tem uma honra qualquer. Receba a unção de servo. Ore aí, ore onde você está, não perca esse momento. Ore, adore aí onde você está. Já estou fechando aqui, mas aproveite esse momento aí e cultue, porque você começa a entender. Há pessoas essa noite que estão dizendo: meu Deus do céu, eu acabei de achar o meu lugar. Eu acabei de achar o meu lugar. Porque Ele entrou na tua festa essa noite. Ele entrou no teu terreno essa noite. Ele entrou hoje no casamento essa noite. E está dizendo assim: eu vim aqui fazer um milagre. Eu vim aqui transformar uma realidade em outra. Eu vim transformar água em vinho. Mas eu não quero os vasos da casa. Eu não quero os vasos da casa. Eu quero as talhas da entrada. Eu quero as talhas da porta. Aleluia. Adore aquele que te constitui, Ele que te chama, Ele que te faz, Ele que te esmerilha, Ele é que trabalha você. Oh meu Deus do céu, Ele está dizendo: o que você precisar eu trago, o que precisar mudar eu mudo. Se tu quebrares eu te faço de novo na olaria. Não te preocupa, não te preocupa, você está na mão dEle. A unção do Senhor está renovando aqui mentes, pensamentos. Profetas até então covardes estão se levantando, porque estão se lembrando quem são. Aleluias, aleluias. Se você pode, ore com alguém aí agora. Ore com alguém aí agora. Não sei se você conhece ele, se conhece ela. Se for possível, ore com ele aí agora. Já começa a tornar prática esta pregação. Já começa a tornar prática aqui agora. Ei, ministra a unção que está sobre você. Ministra a unção que está sobre a sua vida. Ministra a unção. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te prepare para mudar a história do teu bairro, te prepare para mudar a história da tua congregação. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. Ele sempre resolve. Pega homens sem Deus e derrama unção.
fazer. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a água subir, e se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve. Pega o homem sem Deus. Esse é o Deus dos deuses. Mandarabanchoios, Uribiarabaiacidas, Kibianchurabas. Aleluia, 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 aleluia. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo.